sou a Mônica Fernandes, contadora de histórias, e nesta ação de um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Alfenas, você vai conhecer 5 técnicas para contar histórias. Nós, como contadores de histórias, devemos levar as crianças a amar os livros e as histórias. E como conseguimos isso? A primeira técnica é preparar o ambiente. Quando você vai contar histórias para crianças, seja na escola, seja na sua casa, é imprescindível ter um cantinho bem preparado, colorido, aconchegante. Sempre que você leva as crianças para lá, parece que no mesmo instante vocês entram em um mundo mágico. Isso ajuda as crianças a se concentrarem, pois elas sabem que este é o momento para escutar. E você pode improvisar. Almofadas, desenhos feitos pelas próprias crianças, uma estante com livros. A boniteza está na preparação. A segunda técnica é preparar o contador de histórias. O contador de histórias precisa ter um elemento mágico. Toda vez que o contador pega esse elemento, as crianças já sabem, é hora da história. Pode ser uma saia, pode ser uma fita no cabelo, podem ser uns óculos diferentes, pode ser um chapéu, pode ser uma varinha mágica. A terceira técnica é preparar as crianças. Sempre que nós vamos contar histórias, as crianças vêm de algum outro momento um pouco agitado, talvez. Ou elas brincaram no recreio da escola, ou elas estavam assistindo a TV em casa. Então, o que nós podemos fazer para relaxar essas crianças, para que elas estejam preparadas para ouvir uma história? A melhor forma é por meio de uma música. E eu vou mostrar para vocês algumas sugestões. A primeira sugestão é a música Da Sua Mão, de Palavra Cantada. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. E por aí vai. Outra sugestão é a música Três Palavrinhas, de Marcelo Serralva. 3 palavrinhas mágicas, era uma vez. Quando você fala, tudo vira asa, eu vou contar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês a música que eu mesma criei para o início da história. A história abriu uma porta, socorro me dê a mão. A conversa a gente aborta e entra na imaginação. Quero que você me diga, conte logo de uma vez, onde está a nossa história sem demora, 1, 2, 3. Pronto, você já tem o cenário preparado, o contador preparado, fez a abertura da história, criou o clima para as crianças prestarem atenção. Agora chegou o momento mais importante. Qual é a próxima técnica? A quarta técnica é preparar a história. Para preparar a sua história, a primeira coisa que você precisa ter em mente é: eu vou ler essa história, eu vou contar a história, eu vou fazer uma contação de história, ou eu vou encenar essa história com as crianças. Ao ler o livro e pensar no trabalho linguístico realizado ali, no objetivo que você tem com a prática dessa leitura com as crianças, você vai decidir que tipo de trabalho você vai fazer com aquela história. Então vamos conversar primeiro sobre a leitura. Quando você vai ler uma história para as crianças, você deve se preparar do mesmo jeito como se você fosse fazer uma contação.
A leitura, ela é escolhida, por exemplo, quando nós estamos fazendo um trabalho com livros escritos em formas de poesia, porque há ali um trabalho linguístico muito importante, que se você contar, falar de forma espontânea, você pode perder o trabalho com a poesia, com as rimas, né, com a construção linguística feita pelo autor. Então, esse tipo de livro, por exemplo, é melhor fazer a leitura dele para as crianças. Mas ao fazer a leitura, você deve pensar nesses 4 elementos citados aqui. O primeiro deles é a leitura prévia. É imprescindível que todo contador de histórias, e no caso, né, uma pessoa que vai ler a história para a criança, ela precisa fazer a leitura com antecedência. E é uma leitura profunda, uma leitura bem pensada, porque você vai analisar o que você vai fazer nos próximos passos. Por exemplo, a modulação. Em que partes você vai falar mais alto, falar mais baixo? Falar bem rapidinho ou falar bem devagar? Então, ao ler previamente a história, você já vai pensando nesses detalhes, em que parte do livro você vai fazer essas modulações. Outra coisa, a entonação. Como você vai ler com antecedência a história, você vai planejar que entonação você vai colocar naquela parte da leitura. E isso inclui tanto as questões de pontuação, né, pergunta, exclamação, reticências, mas também inclui as vozes, né, que você vai colocar para os personagens da história, ok? Então isso entra na parte de entonação. E a questão do movimento. Não importa que você faça a leitura sentado, você vai se movimentar tanto através dos seus gestos quanto das expressões faciais. Então, esse movimento que pode acontecer mesmo se você estiver sentado, ele envolve as crianças. Ele envolve as crianças na história. Portanto, ler uma história para a criança é de uma responsabilidade muito grande e nós precisamos pensar em todos esses detalhes com antecedência, porque na hora que você for ler a história para as crianças, parece que está acontecendo uma contação, parece que uma encenação. Então, a leitura, ela também acontece com muita emoção. Não pode nem pensar, passa longe a ideia de que pareça que você está lendo. Na verdade, quando você lê uma história para criança, tem que parecer que aquilo estava decorado, tá bom? Então, essa é a primeira dica em relação às histórias lidas. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né? O livro Abra pra Cabra. Esse livro é de Fernando Vilela, da editora Brink Book, e ele conta a história, né, de uma cabra que descobriu uma lâmpada mágica. Mas ele é todo feito em poesia. Então, esse livro, por exemplo, ele precisa ser lido, porque senão você vai perder todo esse ritmo, toda a rima. Vou mostrar para vocês aqui as 3 primeiras estrofes. Perto de sua casa, caminhando animada, Dona Cabra encontrou uma lâmpada encantada. Mas que susto ela tomou, caindo estatelada, quando o gênio lhe falou: Você foi premiada! Pense numa palavra mágica, mas cuidado ao falar, o desejo imaginado ela irá realizar. Tá vendo? Então, a gente vai acompanhando o livro, né, durante todo o tempo, passando as páginas para as crianças, lendo a história, porém, parece que aquilo ali estava decorado, de uma leitura bem dinâmica, feita com entonação, modulando a voz e trazendo esse movimento todo da história. Tá certo? Muito bem. Se você decidir contar uma história para as crianças, o que significa isso? Esse contar é algo bem espontâneo.
É aquele tipo de história que a gente conta quando a gente está trabalhando, fazendo as coisas, sabe? Lavando louça e você vai contando uma história. Isso envolve bastante as histórias de família, as histórias da infância. Quando você conta do seu jeito, uma história que se passou com você. E nós podemos também ler histórias. Por exemplo, existem histórias, como de Monteiro Lobato, que são histórias bem grandes, que se nós não formos ler por capítulos com as crianças, seria interessante contá-las do nosso jeito, do jeito que a gente lembra, para que aquilo tenha mais interesse, para que tenha mais expectativa, para que seja algo interessante, para cativar mesmo a atenção das crianças, tá certo? Então, quando você escolher uma história, né, com antecedência, você vai pensar: eu vou ler essa história ou eu vou contar essa história do meu jeito? Tá certo? Então, essa é uma escolha que você vai fazer dependendo do objetivo do texto, dependendo do objetivo do trabalho que você tem, ok? Vamos ver a próxima. Fazer contação. Qual é a diferença entre contar uma história e fazer uma contação de histórias? Então, é importante que tenha a figura do contador e que esse contador esteja preparado com as técnicas anteriores que já foram citadas, né? Preparar o ambiente, tem que ter um cenário, tem que ter uma indumentária, né? Uma fita no cabelo, um óculos, algo mágico, né? Que leva as crianças para esse mundo da contação. A contação de histórias, ela é toda planejada. Então, o contador, ele já decorou, ele já estudou a história, ele já decorou, ele já planejou tudo que ele vai fazer. Ela é bem pensada, bem planejada. E por isso é diferente de contar uma história, porque às vezes contar uma história para as crianças, às vezes você está ou no recreio da escola, ou você está em casa fazendo alguma coisa, trabalhando, e você conta espontaneamente uma história para a criança. Especialmente essas que a gente conta, né, para a criança dormir, por exemplo. Agora, a contação de história, ela tem um momento muito especial, um momento dedicado para isso. Ele foi planejado, ele foi ensaiado. É como se fosse um dia de apresentação de uma peça de teatro. Então, aquilo ali está marcado, um momento especial em que aquela história vai receber todo o destaque que ela merece. Mas o que difere fazer contação de histórias da nossa próxima técnica, né? Preparando a história de encenar? É que fazer a contação de histórias, como eu disse no início, ela tem a figura de um contador. Então, tem uma pessoa que vai contar aquela história. Ele pode até fazer vozes dos personagens, mas é ele que está contando a história. Agora, na encenação, já é diferente, porque aqui cada pessoa vai representar um personagem da história e ela vai ser contada por meio desse diálogo, né, desses vários personagens que vão entrar para a história e contá-la vivenciando aquela experiência da história. Então, cada aluno vai receber, ou cada criança vai receber um papel e ela vai representar esse papel. E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês, por exemplo, esse livro, O Urso Rabugento. Então, ele conta a história, né, de um urso que estava lá dormindo na sua caverna e chegaram 4 amigos, entraram na caverna e atrapalharam o sono do urso. E cada personagem dá um presente para o urso a partir do que ele acha precioso, né? O leão dá uma juba para ele de presente, o alce dá um par de chifres, a zebra dá várias listras e a ovelha não tem nada para dar para o urso. O que pode ser feito aqui, né?
por exemplo, se você está trabalhando com uma turma de crianças, aí nós vamos aumentar os personagens, né? Cada um vai representar o alce, o leão, o urso, a ovelha, a zebra, e aí a gente aumenta os personagens, coloca mais animais da floresta para que cada criança tenha o seu papel, né? A gente pode fazer isso para apresentar essa história para as crianças, para que elas encenem a história, né? E aí depois vocês podem descobrir o que vai acontecer no final, né? Que a ovelha não tem nada para dar para o urso. Então, essa é uma opção. Você lê a história para as crianças, distribui o papel e aí cada um vai contar a história a partir do personagem que está representando, certo? Então, a encenação, ela envolve mesmo, né, técnicas de teatro para que se conte isso vivenciando a experiência, tá certo? Então, olha quanta coisa a gente precisa pensar quando a gente escolhe uma história para trabalhar com as crianças, né? Aí, tanto professores quanto pais, né, podem pensar nisso daí, porque entre família também é uma delícia fazer teatro. Então, é possível encenar histórias em família também, tá certo? Então, para preparar a história, você pode pensar nisso. Quais são os meus objetivos ao levar essa história para a criança? O que seria melhor? Ler, contar do meu jeito, fazer uma contação toda especial em um momento específico, ou encenar a história com as crianças, tá certo? Agora, gente, existe uma outra técnica também que é muito interessante para envolver os ouvintes na história, que é o refrão. Existem histórias que já têm refrão. Por exemplo, essa de Colin McNaughton se chama De Repente. Toda a história tem essa expressão, de repente, em todo momento da história. Então, o que você pode combinar com as crianças? Que sempre que essa palavra aparecer, são as crianças que vão falar essa palavra. Olha a expectativa que você cria. Todos eles vão ficar esperando o momento para entrar na história, entrar na contação e falar a sua frase, que é o refrão da história. Mas vamos supor que a história não tenha um refrão. Você mesmo, como contador, pode criar um refrão para a história e pedir para que as crianças falem esse refrão no momento da contação, tá certo? É uma questão, assim, de criar bastante expectativa mesmo. É bem legal e envolve bastante as crianças. Isso também é um trabalho, né, de preparação com a história que você pode fazer. E por último, eu queria citar a questão de envolver o público. Como é isso? Eu tenho uma história que eu sempre conto, né, com os meus alunos, que é O Grande Rabanete, de Tatiana Belink. Então, essa história é a história de uma família, né, que plantou um rabanete e um vai pedindo ajuda para o outro. Então, como que eu posso envolver o público? Eu posso chamar as pessoas que estão ouvindo a história para representar como se fosse uma encenação. Só que aqui nós não temos figurino, maquiagem, nada disso. É só para que eles se envolvam na história. Então, um representa o vô, vai e puxa, o outro representa a avó, segura no vô e puxa o rabanete, e por aí vai. Ao envolver o público, trazer o público para a história, para o palco, isso é bem interessante, é bem gostoso, todas as crianças vão ficar esperando o momento delas serem chamadas, né? No caso na escola, numa turma, é legal pensar em todo mundo, então eu não posso chamar só alguns, né? Tem que envolver todos na história. Se esse for o seu objetivo, se você escolher essa técnica para chamar a atenção das crianças, tá certo? Uma coisa bem interessante também é a questão da roda, né? Você pode envolver uma dança de roda dentro da história, e aí naquele momento da dança todo mundo se levanta, dá as mãos, né? Para poder cantar e fazer aquele momento especial. Então, envolver o público também é uma técnica muito legal para você preparar a história para as crianças. E a quinta técnica é
Preparar o final. Há histórias que têm um final muito empolgante. Parece que o desfecho já pede palmas por si só. Então, dependendo da forma com que você conta, as crianças já sentem vontade de aplaudir. Porém, tem histórias que têm um final assim para se pensar, para se questionar. Então, às vezes fica um pouco sem graça o desfecho. E aí você sente que as crianças não aplaudem. O que fazer? Bom, do mesmo jeito que no início nós precisamos preparar o clima, preparar um ambiente, relaxar as crianças com uma música para que elas se preparem para ouvir uma história, nós podemos fazer o mesmo no final. Preparar o clima para as palmas. Então, há contadores que usam um bordão, né, muito conhecido como essa história entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. E aí as crianças já sabem que está na hora de aplaudir. Eu gostaria de mostrar para vocês a continuação da música que eu criei de abertura da história, agora para o fechamento da história, tá bom? Então vamos lá. A história fechou a porta, socorro me dê a mão. A conversa ela transporta e abre a imaginação. Quero que você me diga, conte logo de uma vez. Pra onde foi a nossa história? Batam palmas, 1, 2, 3. Essas foram as técnicas de contação de história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não poderia deixar de mencionar que o trabalho com as histórias, ele já é por si só enriquecedor para as crianças. Por isso, não há nenhuma necessidade de você fazer uma ficha de leitura ou pedir para a criança fazer um desenho sobre a leitura, porque ao associar a história com alguma atividade, pode ser que, se a criança não tem habilidade para aquela atividade, para aquela prática, ela não queira ou deixa de gostar de livros ou de ler, porque ela sempre tem que fazer algo depois. Então, se você é pai ou professor e quer que seu filho se apaixone pela leitura, não associe essa leitura, essa prática maravilhosa da literatura, que é mágica, que é da imaginação, com práticas de escrita ou práticas de desenho, tá certo? E agora, para finalizar, eu vou deixar vocês com uma contação. A história que você vai ouvir hoje é Guilherme Augusto Araújo Fernandes, de May Fox e Julie Vivas. Tradução Gilda de Aquino, da editora Brinkbook. Vamos chamar nossa história? A história abriu uma porta, socorro me dê a mão. A conversa a gente aborda e entra na imaginação. Quero que você me diga, conte logo de uma vez. Onde está a nossa história sem demora? 1, 2, 3. Era uma vez um menino que se chamava Guilherme Augusto Araújo Fernandes. E ele nem era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos e ele conhecia todo mundo que morava lá. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano, e ouvia histórias arrepiantes que ele contava ao senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar, e ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela tinha 4 nomes como ele. Ele a chamava de Dona Antônia
e contava-lhe todos os seus segredos. Um dia, Guilherme Augusto escutou seus pais conversando sobre a Dona Antônia. Coitada da velhinha. Por que coitada? Porque ela perdeu a memória, respondeu seu pai. Também não era para menos, ela já tem 96 anos. Pai, o que é uma memória? Algo de que você se lembre, meu filho. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então ele foi procurar a senhora Silvano, que tocava piano. O que é uma memória? Algo quente, meu filho. Algo quente. Ele procurou o Sr. Cervantes, que contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. Ele procurou o Sr. Valdemar, que adorava remar. O que é uma memória? Algo que o faz chorar, meu menino, algo que o faz chorar. Ele procurou a senhora Mandala, que andava com uma bengala. O que é uma memória? Algo que o faz rir, meu querido, algo que o faz rir. Ele procurou o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapatos cheia de conchas guardadas há muito tempo e colocou aqui na cesta. Ele encontrou a marionete que sempre fizera todo mundo rir e colocou-a delicadamente na cesta. Ele se lembrou com tristeza da medalha que havia ganhado do seu avô e colocou do lado das conchas. Depois, Guilherme Augusto pegou a sua bola de futebol, que para ele valia ouro. E por fim, ele entrou no galinheiro e pegou um ovo ainda quentinho debaixo da galinha. E colocou tudo na cesta e depois entregou para Dona Antônia, uma a uma, cada uma dessas coisas. Que menino adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou a Dona Antônia. Então, ela começou a se lembrar. Ela pegou o ovo, ainda quentinho, e se lembrou de uma vez que ela havia encontrado um ovo azul todo pintadinho dentro de um ninho no jardim da casa da sua tia. Ela pegou uma concha, colocou no ouvido e se lembrou da primeira vez que ela foi para a praia de bonde e como sentira calor com as suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e se lembrou com tristeza do seu irmão que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela pegou a marionete e se lembrou de uma vez que a sua irmãzinha ria às gargalhadas com a boca cheia de mingau. E depois, ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e se lembrou do primeiro dia que eles se encontraram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e sorriram, porque a memória da Dona Antônia havia sido recuperada por um menino que nem é tão velho assim. A história fechou a porta, socorro me dê a mão. A conversa ela transporta e abre a imaginação. Quero que você me diga, conte logo de uma vez, pra onde foi a nossa história? Batam palmas, 1, 2, 3.
material bônus, gostaria de fazer algumas indicações para vocês. A primeira indicação é o livro Literatura Infantil de Nelly Novaes Coelho. Este livro é leitura obrigatória para quem quer entender o lugar e o universo da literatura infantil no mundo dominado pela velocidade eletrônica. Ele explica a vasta e profunda experiência literária da cultura da criança, passando da narrativa primordial aos gêneros mais modernos, da imagem à poesia. A segunda indicação é o livro Palavras, Brinquedos e Brincadeiras, Cultura Oral na Escola, de Juraci Asman Saraiva. Sua proposta é valorizar as manifestações locais e regionais. Assim, a criança vai conhecer a diversidade das narrativas da cultura brasileira. Agora, se você não sabe que livros comprar ou que livros escolher para ler para as crianças, você não pode perder a indicação de obras da revista Crescer. Todo ano ela faz a seleção dos melhores livros infantis com a colaboração fundamental de vários jurados. E isso vai ajudar você a enriquecer o seu acervo de livros infantis. Eu gostaria de fazer a indicação de duas editoras que têm o cuidado de trabalhar com o livro infantil como uma obra de arte, cuidando não só da palavra, mas também da imagem. Uma delas é a editora Brinkbook. Eu estou indicando aqui para vocês o blog da Brink, porque aqui no blog você vai encontrar as últimas postagens, as últimas resenhas. Aqui também tem várias categorias que vão te ajudar a selecionar livros maravilhosos para as crianças e ainda no menu o portal do educador, que vai oferecer para você ainda mais dicas. A outra editora é a Companhia das Letrinhas, do grupo Companhia das Letras. Convido você a navegar pelo site e conhecer todos os títulos e todas as obras dessa editora. Agora, se você quer pegar ainda mais sugestões de histórias muito legais para contar, mas não só isso, pegar também algumas dicas com alguns contadores de histórias, veja só esse site, Lunetas, que fez uma seleção de 12 perfis de contadores de histórias para você seguir na quarentena. Eu vou citar alguns deles para vocês em especial, mas depois vocês podem entrar no site e conhecer todos eles, todos os 12 contadores de histórias indicados aqui. A primeira contadora que eu gostaria de indicar para vocês é a psicóloga Ana Flávia Basso. Além de ensinar a contar histórias, ela também apresenta um repertório lindo de narrativas infantis. Fala sobre o poder dessas narrativas na educação, por isso que o seu slogan é Educar com Histórias. Outra contadora encantadora é Marina Bastos. E a próxima indicação é Bia Bedran, a contadora Fafá Conta Histórias, que tem aproveitado bastante esse período da quarentena para contar histórias através de lives. Não perca também as suas histórias para dormir. Indico também este canal Baobazinho, que foi criado pela contadora Juliana Correia, em que vocês vão encontrar várias histórias da cultura negra. Outro canal que amplia o repertório das crianças sobre a cultura negra é o canal Agbalá Conta. Agbalá Conta é uma cabaça mágica que guarda todas as histórias do continente africano e todas as histórias de onde o povo negro andou e caminhou pelo mundo. Agbalá, Agbalá Conta. E por último, eu gostaria de fazer a indicação deste canal Histórias de Brincar, com essas 3 contadoras maravilhosas, Flora e Marina, que misturam a literatura com outra arte maravilhosa que é a música.
Espero que você tenha gostado das técnicas e indicações. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários que eu respondo para você. Um abraço e até a próxima!